Oi, gente, boa noite. Queria apresentar a mesa dessa noite, que terá como tema Como Nasce uma Obra quanto ao Gênero. Giron não estará com a gente. Quem vai fazer a mediação, então, sou eu mesma, quer dizer, eu apresento e eu faço a mediação. Lembrando aquele recadinho de sempre, né, que após o debate a gente tem as perguntas do público escritas, tá? E uma moça vai recolher as perguntas bem sucintas para que a gente possa ter o maior número de perguntas. Eu queria chamar, então, a Ivana Arruda Leite. Ivana, por favor, pode sentar aqui. A Maria Esther Maciel. Ali, né? O Michel Laube. E a Regina Dal Castanho. Michel, a última. Tem uma ordem, vocês depois vão entender por que estão sentadinhos nessa ordem. Vou primeiro fazer uma brevíssima apresentação. Acho que caiu meu microfone. Vou fazer uma brevíssima apresentação dos convidados e depois, então, seguindo a nossa organização de sempre, né, uma pergunta geral e depois a gente segue para as perguntas específicas. A Ivana Arruda Leite é escritora, socióloga, publicou, entre outros, os livros de contos Falo de Mulher, Ao Homem que Não Me Quis e os romances Hotel Novo Mundo e Alameda Santos. Maria Esther Maciel é escritora, professora da UFMG, é autora dos livros de ensaios A Memória das Coisas, As Ironias da Ordem, coleções, inventários de enciclopédias ficcionais e do romance O Livro dos Nomes, entre outros. É também cronista semanal do Estado de Minas. Michel Laube é escritor, jornalista, publicou, entre outros, os romances O Segundo Tempo, O Gato Diz Adeus e O Diário da Queda. E a Regina Dal Castanho é crítica literária, professora da UNB, publicou os livros A Garganta das Coisas, Movimentos de Avalovala, de Osman Lins, e Entre Fronteiras e Cercado de Armadilhas, Problemas da Representação na Narrativa Brasileira Contemporânea, entre outros. E é também editora, né, Regina, da revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea. Eu queria, então, começar lembrando, já que estamos falando de gêneros, de Clarice Lispector, que uma vez disse, no meio de uma crônica, ela escreveu: isso aqui não é crônica, coisa nenhuma. Na verdade, gêneros não me interessam mais. Então, eu queria começar essa discussão, até para entender se o tema dessa mesa tem algum sentido, se essa discussão que a gente vai ter tem algum sentido. Eu queria perguntar para vocês, em que medida os gêneros ainda importam? A gente vai começar nessa ordem, só explicar porque eu tinha pedido à Regina que fizesse sempre uma reflexão, né, Regina, sobre o que os autores vão falar sobre produção. Então, por isso que eu achei legal a gente manter essa ordem. Então, vamos começar, Ivana, com você? Podemos começar. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu acho que gêneros existem, sim, e cada um navega na praia que lhe apraz, né? Existem, hoje, é claro que existem zonas mais fluidas. Um trânsito que está bem recorrente e que eu gosto muito é entre o ensaio e a ficção, né? Tem gente que faz isso super bem e é bacana, é um trânsito que me agrada. Agora, sei lá, o meu gênero de preferência
é o conto, é onde eu me sinto mais à vontade. E acho bem distinto de um romance, ou de uma crônica, ou de um poema. Não sei, talvez eu esteja com uma mentalidade mais atrasada ou demodê, mas, para mim, essas categorias continuam valendo. Bom, dá para ver? Tá. Claro. Em primeiro lugar, boa noite também. Eu vejo essa questão assim de um ponto de vista, acho que do meu ponto de vista pessoal, que talvez seja o que mais interesse, eu vejo como uma questão análoga assim àquela coisa do que você quer escrever, né? Quando você começa a escrever alguma coisa, a princípio você senta para escrever aquele livro que não existe no mundo, né? Ou seja, o escritor como leitor, antes de mais nada, ele pretende escrever um livro que ainda não foi escrito e que ele gostaria de ler, né? Então, quando você pensa em gênero, você tem que pensar um pouco naquelas preferências suas como leitora. Se você escreve o livro que você gostaria de ler, você escreve o livro no gênero que você gosta de ler normalmente, né? Isso em teoria, assim, digamos que eu sou mais leitor hoje em dia de romance do que de conto, então, e eu tenho escrito mais romance ou novela, enfim, mas a novela é um gênero que entre novela e romance é uma diferença muito tênue e tal. Mas, assim, tem muito mais escrito textos longos, digamos, do que textos curtos, que são os contos, né? Talvez isso, por esse lado assim externo, possa se dever ao fato de que eu gosto mais de ler romance que o conto. Mas também eu vejo a coisa num ponto de vista oposto, assim, que é o ponto de vista interno, que é quando, nesse momento que você decide qual é o livro que você quer que seja escrito, você senta para escrever, né? Esse tal livro que você deseja, que é o livro ideal, ele se esgota no primeiro parágrafo, no segundo, enfim. Eu quero escrever, eu quero ler um livro que se passa em São Paulo no encontro de interrogação. No segundo parágrafo você já matou esse tema. Você tem que, não é encher linguiça, mas você tem que desenvolver aquilo durante 100, 150, 200 páginas. E, no fundo, é esse desenvolvimento que faz a literatura, aquela coisa de imaginar um personagem X, e aí você começa a escrever a primeira frase sobre ele, a segunda, a terceira, na quarta ele não está funcionando, você começa já a mudar um pouco, e o tal do personagem X que você imaginou antes acaba virando o personagem Y, né? E isso aí só prova que no meio do caminho existe uma grande questão aleatória assim, na literatura. O livro que você acaba nunca é aquele que você começa. Então, se isso tem a ver com temas, enfim, com questões maiores questões técnicas até do livro, assim, do tipo narrador, você testa uma primeira pessoa, uma terceira pessoa, e você descobre que a primeira pessoa é melhor, para pelo menos estar funcionando melhor que você e vai até o fim. Isso também eu acho que tem a ver com gêneros, né? Então, quando você começa um livro, a rigor, você não tem muita ideia de se aquele livro é um romance, se é um conto. Talvez você saiba que ele não vai ser um poema, porque a poesia tem uma forma muito diversa assim, desses gêneros em prosa. Mas falando nos gêneros em prosa, que são aqueles que eu pratico, né, eu acho que essa fronteira fluida entre os gêneros, isso aparece assim, muito claramente quando você está escrevendo, né? Histórias que para mim iam ser super longas, iam ter várias personagens e vários desdobramentos, acabam virando coisas muito estritas e que acabam tendo assim tecnicamente o formato do conto e vice-versa, né? Então eu vejo assim, se perguntar assim, se as fronteiras ainda existem, elas existem talvez no resultado final. Você olha para um texto e você sabe o que é um romance e um conto. Eu acho que ainda o relativismo não chegou ao ponto da gente não poder identificar uma coisa ou outra. Mas no momento da criação não, são coisas que se misturam muito, né? Boa noite a todos. Queria agradecer ao Itaú Cultural pela gentileza do convite para participar dessa mesa. E eu digo que os gêneros hoje têm uma função menos normativa, né, do que, vamos dizer, de organização, né, de referências. Ou seja, os gêneros hoje estão muito a serviço, né, das editoras, dos prêmios literários, ou seja, eles têm, né, algo da ordem do funcional, mas os gêneros, né, não fazem mais sentido enquanto categorias estanques, enquanto categorias que impõem modelos,
né, para um determinado escritor que opte por poesia, por romance, por teatro, enfim. Eu digo que todo texto, de alguma forma, pertence, quer dizer, participa, né, de um gênero, mas não pertence necessariamente a ele. Né? Desde o surgimento dos chamados gêneros literários, né, no período clássico, os entrecruzamentos existem. Os gêneros surgiram como forma de sistematização do saber literário, das práticas literárias, não é? E foram estanques em determinados momentos, né, da história da literatura, mas desde o século XIX, né, com o romantismo, o que nós vemos são transgressões, são mesclagens, né, são hibridações. Quer dizer, e o próprio romance, né, surgiu já como um espaço narrativo híbrido, aberto aos entrecruzamentos, aos contágios, né? Quer dizer, um gênero tardio, vamos dizer, dentro da narrativa, né? Quer dizer, é um gênero tardio, mas que surgiu a partir da confluência, né? Surgiu do poema épico, incorporou elementos do teatro, incorporou elementos da lírica, várias vozes, e então ele se presta, né, naturalmente aos trânsitos, né, às misturas. E eu creio que muitos escritores, né, têm aproveitado esse espaço que o romance oferece, né, para exercitar, né, esses outros gêneros também, e para marcar, né, essa potencialidade que o texto tem de se abrir a outros textos, a outros meios, enfim. Tanto que os meus escritores, né, de cabeceira são esses que experimentam experimentam essas mesclagens de gênero, que exploram, né, cada vez mais as potencialidades que o romance oferece. Por exemplo, o Coetzee, né, o John Coetzee, que num romance como A Vida dos Animais, por exemplo, né, constrói um ensaio que é um romance, que é um conjunto de conferências acadêmicas, né? Ou seja, é um livro que se furta totalmente, né, a uma categorização estanque. Assim como Vila Matas também, né? Quer dizer, ele, inclusive, se vale de verbetes enciclopédicos, de modelos até acadêmicos, né? E subverte esses modelos, inserindo outros registros, né, e compondo um romance que não é necessariamente um romance dentro dos padrões, né, que se convencionaram. Né? E é isso, quer dizer, claro que o romance que segue um modelo narrativo que triunfou, né, no final do século XIX, com realismo e tal. Quer dizer, ele existe, é poderoso, eu acho que ele tem o seu lugar, né, porque eu acho que o romance se afirmou mesmo, foi em função desse modelo. Então, eu admiro assim, quem consegue transitar, né, em todas essas esferas e, sobretudo, exercitar isso dentro de um mesmo espaço. Regina. Okay. Eu estava pensando, enquanto vocês falavam, que uma das conversas que eu tenho com os estudantes, eu estou aqui na posição de professora, crítica, mas professora também, professora de literatura brasileira contemporânea, e que muitas vezes os alunos abrem os livros e dizem, mas isso daqui é o quê? Então, a primeira tarefa é olhar aquela primeira página ali, né, com a catalogação. Porque, bom, começa-se normalmente pelas orelhas, né? O que a editora diz que é aquele livro. Aí depois a gente pode começar a questionar. E tem a catalogação do bibliotecário,
né? Onde entra, é romance, é conto, é poesia, etc. E aí depois a gente lê, tem a terceira versão da coisa, o aluno lê e o professor deveria bater o martelo final, é isto. Mas a gente acaba brincando sempre um pouco, dizendo que é aquilo que o autor disse que vamos levar em consideração o que ele está propondo, até porque eu estou falando aqui de literatura brasileira contemporânea, né? Quando Luiz Rufato, por exemplo, lançou Eles Eram Muitos Cavalos, você abriu aquilo, uau, mas e daí? O que é isso daqui? São várias narrativas, eu até cheguei a pegar trabalhos de estudantes falando o conto tal, o primeiro conto, o segundo conto, isso como conto? Ele está chamando de narrativa, ele está dizendo que isso aqui é um romance. A produção do livro, ela tem, né, um fio que vai ligando tudo, existe isso, não são histórias completamente separadas, etc. Então, a gente está discutindo bastante isso dentro da universidade, porque, como eu estava falando aqui para a Cláudia, essa ideia de conto né, romance novela, ainda tem um problema da novela, né? Novela Então, fazia aquela divisão toda, isso é uma tarefa muito escolar, assim, né? Que quando você começa a analisar, estudar literatura, a primeira coisa que você faz com um aluno universitário é puxar o tapete dele e dizer não é nada disso, isso que é literatura contemporânea, especialmente, né? Não é nada disso daí, vamos começar olhando o texto literário, vendo o que o autor está se propondo aqui, né? O que tem a se dizer, que montagem é essa que ele está propondo. E realmente, a literatura contemporânea me parece que vem trazendo, embora tenha, né, romances, contos, seguindo uma linha mais tradicional, mas, de modo geral, compartilho aqui com a Maria Esther a ideia de que enriquece bastante, né, quando você traz novas possibilidades de montagens dentro de um romance ou dentro de um conto, ou mesmo na poesia. E essa ideia, a gente acaba pensando sempre mais em romance, justamente porque é mais extenso, abrange várias possibilidades, né? Vários gêneros podem contaminar o texto, como você estava dizendo aqui. Lembrando também que o romance nasce como um gênero híbrido, né? Essa separação é complicada. Então, o autor que consegue trazer isso é sempre muito prazeroso, né? Essa ideia do ensaio, da autobiografia, né? Da memória, da prosa poética. Então, essa mistura dos gêneros me parece que enriquece bastante o texto, realmente. E enriquece as possibilidades de leitura, falando de novo como crítica, enriquece as possibilidades de leitura, né? Até um certo jogo lúdico que você pode fazer, remontando, né? Desmontando, remontando. Parece um pouco, às vezes, um brinquedinho de criança também, né? Que você pode lidar com ele de diferentes modos. Eu acho que só enriquece e que, no meio, nos estudos literários da literatura brasileira contemporânea, da literatura contemporânea em geral, essa divisão eu não vejo como uma preocupação mais de quem estuda literatura contemporânea, né? Então, às vezes a gente trabalha com temas, às vezes a gente trabalha com problemas, a gente persegue algumas questões dentro do texto, mas podemos misturar, e eu acho que isso talvez sejam as análises mais ricas também, quando a gente pode misturar numa única análise um romance, um conto, um filme, uma história em quadrinho, uma telenovela, por que não, né? De repente, misturar esses vários gêneros também na análise literária, né? Não só dentro do objeto literário, digamos assim. Uhum. Mas em sala de aula, por exemplo, essa dinâmica não fica assim um tanto difícil quando você não consegue fugir totalmente a uma definição? Porque você mesmo disse assim, não, mas olha, esse livro do Rufato é um romance. Então, assim, o que você diz a esse aluno que não enxergou esse livro como um romance? Como que você diz a ele? Não, quais são essas características? Aí é tentar, eu acho que me parece que o João estava falando aqui, né? Voltar ao texto, ir ao texto e ver quais são as pontes que estão ligando, já que se o estudante quer saber exatamente por que eu estou chamando de romance, é porque às vezes se eu não estiver consegue chamando, fugir disso. Exatamente. Uma linha de fuga normalmente é chamar de narrativas, né? Para quem trabalha muito com literatura, como eu faço, né? Com literatura e outras misturando outras linguagens aí, a gente trabalha com narrativas. Eu estou falando aqui especialmente no meu caso, que eu não trabalho com poesia, eu trabalho com narrativas. Narrativas eu posso trabalhar exatamente como eu falei, eu posso trabalhar até com rap. Né? Depende do que eu estou, qual é a minha forma de me aproximar desse objeto. Né? O que eu quero trazer dele. Normalmente, quando você está falando, né, a dinâmica na sala de aula, como não tem mais as categorias, a gente vai atrás dos problemas que os textos estão
colocando. É claro que há uma programação prévia, né? Você vai colocando um texto atrás do outro, porque você já sabe, já prevê que há uma discussão que pode perpassar todos esses muitos trabalhos. já vêm com essa catalogação na cabeça, né? Já Exatamente. chegam... O momento... Bom, estou falando aqui também mais uma vez. Nós temos uma disciplina chamada Literatura Brasileira Contemporânea. Eu acho que é exatamente o momento para desmontar todos essa catalogação, né, essas categorias, etc., que não nos servem para pensar realmente a literatura. Agora, falando sobre exatamente o tema, né, como nasce a obra quanto ao gênero literário, Michel foi bastante claro, né, quando ele respondeu. Eu queria saber um pouquinho da experiência da Maria Esther em relação às crônicas, né, que você está escrevendo, quer dizer, como é que elas nascem? Assim, já aconteceu de você ter uma ideia e a ideia mudar assim, de forma no meio do caminho? Eu falei assim, não, isso aqui não é crônica, não. Falar igual a Clarice, não, isso aqui não é crônica, coisa nenhuma, isso aqui vai ser outra coisa. Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência. É uma experiência muito recente. Quer dizer, na verdade, eu comecei como cronista do Estado de Minas no início de julho. Foi um desafio assim, que eu encarei e confesso que estou adorando a experiência, exatamente porque a crônica me permite fazer essa mistura, né, de uma forma mais leve, menos compromissada, sabe, com uma expectativa maior em termos literários ou em termos acadêmicos, né? Quer dizer, a crônica permite traços do ensaio, permite a emergência da poesia, né, a narrativa. Então, eu tenho gostado muito disso, que é até uma forma também de eu aproveitar aquilo que pesquisei, né, aquilo que eu vivo, aquilo que eu escrevi de outras formas, né, numa linguagem mais acessível, não é? Sabendo que eu não posso, né, ali seguir uma diretriz assim muito, sabe, específica, muito, vamos dizer, categórica em termos, vou fazer crônica, então eu não posso ficar pensando, não é, como construir uma crônica para construir essa crônica, como, por exemplo, o romance exige mais uma preparação, né? Uma preparação, um projeto, e a crônica não, ela surge do cotidiano, né? De um olhar, de um insight. Então eu tenho gostado muito. Né? Agora, já no plano do romance, por exemplo, no caso do livro dos nomes, deliberadamente, né, antes de me aventurar na escrita desse livro, eu já preparei um projeto. Né? Quer dizer, é um romance, mas não é um romance. É um romance que é um conjunto de textos, né, de narrativas curtas, mas, ao mesmo tempo, que adotam um formato de dicionário, né, e que, em determinados momentos, inclui aforismos, inclui determinados, né, textos, modalidades de texto diferentes e tal. Então, eu já tinha feito esse projeto, né? E aí tentei cumprir isso, e, claro, aberta também ao acaso, ao imprevisto. Eu acho que é isso, o imprevisto, o acaso, que dão, né, o tempero para a coisa. Mas é bem isso. Eu acho que eu me definiria como uma escritora, né, ensaísta, cronista transgênica. Que ótimo. Ivana, você transita em vários gêneros, né, literários. Já aconteceu isso de você pensar numa história, preparando para um determinado gênero e depois mudar tudo completamente? Falar assim, não, eu vou mudar essa forma, essa história não combina com essa forma. Já aconteceu isso? Já, mas não é frequente. Eu, ao contrário das acadêmicas, eu não tenho nada contra classificações.
Pelo contrário, eu me sinto, é um andaime, entendeu? Eu preciso disso para criar. Então, eu preciso saber isso é um conto, com essa estrutura, desse jeitão, com essa respiração, com esse parágrafo, que vai começar aqui e terminar aqui. Eu posso criar a partir disso. E isso é um romance. Tem um ano pela frente, papapá, e é outra dinâmica, é outra dinâmica na escrita. Por isso que essa transmigração pode ser bonita lá na universidade. No meu computador eu tenho pastinhas, entendeu? E a minha cabeça funciona por pastinhas, porque aí eu vou, tá? Então é uma crônica, eu já fui cronista, escrevi na Revista da Folha. É outra respiração, é outro olhar para o mundo. Então, ok, se um dia eu escrever um romance que as pessoas digam, nossa, super transmigrado, legal, entendeu? Maravilha, mas ele não saiu transmigrado da minha cabeça. E por isso que eu digo que o romance já aconteceu, tá? Já aconteceu de um projeto de romance virar conto, que para mim é o habitual. Eu vou encurtando e geralmente vira haikai, entendeu? Agora, o esticar para mim é muito mais difícil. Dificilmente uma coisa que nasce conto, porque eu sou de textos curtos, então nunca aconteceu de um conto virar um romance. Aliás, só tenho 2 romances e muita gente os classifica, inclusive, como novelas, porque meu fôlego... Um dia, quem sabe, eu chegue lá num romanção, mas, por enquanto... Ivana, agora, você disse que não gosta que você gosta das classificações, você precisa das classificações. E você tem um conto, daquela antologia que o Nelson de Oliveira organizou, que brinca o tempo todo com as classificações. Né? E que mostra exatamente a insuficiência e a arbitrariedade das classificações em geral. Né? De uma maneira muito interessante. É uma esquizofrenia total, porque é isso mesmo. Aquele conto chama Teoria Classificatória. Não, é breve relato da teoria classificatória das pessoas, onde eu vou classificando item A, item B, item 1, B1, B2, B3. Bom, enfim, é justamente para brincar isso, entendeu? É uma auto-ironia. E não é um conto no sentido convencional de conto. É. Não é? Mas para mim é um conto, entendeu? É um conto. Os críticos é que não podem virar e dizer... Por isso que a gente não pode usar classificação, porque não, é um ensaio, ela está querendo discutir a construção, ela está querendo ironizar e tal. Aí derruba o seu trabalho também, né? Não percebe a ironia do jogo que você estabeleceu. Não, eu entendo. É que são visões diferentes, né? É claro. Fala pra gente, então, um pouquinho do seu blog, do seu trabalho na internet. Fala um pouquinho como é que você define seu texto produzido pro blog. Ricardo, muro na parede, o painel, entendeu? Nada a ver com literatura, nada. Por um lado. Por outro lado, eu costumo brincar que até bilhete que eu deixo para empregada é literatura, né? Por favor, me compra, papapá, eu olho aquilo como uma peça, tá? Mas, não, isso é modo de falar, porque realmente blog é blog, e Twitter é Twitter, e Facebook é Facebook, nada disso tem a ver com literatura, mesmo. Claro que um conto pode estar lá, aí é uma literatura difundida no blog, mas produzir para a internet eu cheguei tarde para isso. Você nunca considerou que aquilo influenciou a maneira como você escreve? Demais. De deixar mais solta a maneira como você escreve, por exemplo, na ficção? Não, aquilo me rouba tempo. Isso é a única influência. Mas na forma de texto, não? Você escreve exatamente como escrevia antes de começar o blog, você acha? Não, eu não escrevo exatamente porque eu incorporo essa rapidez, essa neura, entendeu? Essa fluidez das coisas, essa avidez de consumir. Sim. Isso deve estar no meu texto, evidente. Né? De certa maneira, é que você diz assim, não, o blog não é literatura, eu estou dizendo que é num sentido de que aquele exercício em algum ponto vai influenciar até nisso. Para o mal. Pode até ser para o mal, mas influencia, né? Mas muito para o mal, muito para o mal. Eu acho coisa do diabo mesmo. Do diabo. Antes de fazer uma pergunta específica para o Michel, eu queria pedir ajuda
Regina? Aos universitários. Para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre essa que a Ivana falou, essa questão do texto no blog. Assim, você podia ajudar a gente a entender um pouquinho isso? Eu não sou especialista em blog, não, mas se ela diz que você piora, passeia, se é do mal, você... eu entendo um pouco do que ela está dizendo. Eu estou imaginando, você falou em tirar tempo, e eu não sei, a ideia também de deixar as coisas muito relaxadas não é o processo inverso de uma escrita que você quer justamente controlar. Não sei se é por aí que você estava colocando, imagino. Eu digo do esvaziamento, entendeu? Que provoca. Eu já até falei sobre isso algumas vezes. Por exemplo, uma ideia, estou com uma ideia. Eu chego no Twitter e tuito aquilo em 140 caracteres, esvaiu-se, perdeu-se. Uma coisa que podia virar um conto, que podia virar um romance. Eu nunca mais vou pensar naquilo, entendeu? Então é o tal, venho de ônibus, ouço uma coisa. Era isso que virava conto antigamente, tá? Era isso que virava até romance. Chego em casa, nossa, blá, 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 pá, acabou, parte para outra. Então, é isso, entendeu? Eu pretendo começar um novo romance ano que vem. Eu vou ter que me desplugar, não vai ter jeito. Porque o escritor, a matéria-prima dele é uma caixa d'água. Se eu não tenho represa dentro de mim, com que material eu vou trabalhar? Não é? Se tudo foi pelo ralo, internet é um escoador de ideias e de emoções. Então, sobre o que é meu trabalho. E outro dia minha mãe, muito seriamente, em Lisboa, ela virou para mim e falou assim, olha aqui, eu quero ter filha romancista, não quero ter filha blogueira não, viu? Você pode parar com isso. E isso foi uma bronca que eu levei muito a sério, porque eu não quero passar para a história como blogueira, de repente. Eu não nasci para isso. Fotógrafa. O blog dela tem muita foto. Colunista social do meio literário. Não dá. Mas hoje há muitos escritores, assim, bem jovens, que estão surgindo exatamente dos blogs. Óbvio. Né? É outra geração. Eu tenho 60 anos. Mas eu fico pensando também, quer dizer, tem a questão do blog, mas eu estou pensando, não sei, acho que a gente até vai conversar, né? Porque a utilização desse espaço, né, na internet ainda está... A internet está muito, para mim, a meu ver, ainda simplesmente um meio, né, de colocar alguma informação. Você colocou, ou escrever um conto, etc., e colocar ali dentro, ou fazer um blog, né? Esse blog é exatamente isso que você está falando. Algo muito rápido, né? Colocado ali algumas reflexões que talvez não tem como ir muito adiante mesmo, que para por aí. A proposta me parece que é essa mesmo, né? Você está falando em esvaziamento, mas talvez para quem produza a proposta seja só essa, né? Não tá... Mas eu discordo um pouco da questão do meio. Eu entendo que a Ivana fala em termos de, assim, até de energia para trabalhar e tal. Mas em relação a influência da maneira como você escreve na internet, na maneira como você escreve ficção, pelo menos para mim, eu acho que boa parte dos autores sente isso. E existe uma influência. A gente até não sabe, talvez, no que isso vai dar no futuro, tal, mas recente, né? Porque a internet hoje, no fundo, é quase como uma linguagem oral, né? Porque você passa o dia inteiro ali conversando com todas as pessoas que você conhece, muito rapidamente. E, assim, se a língua oral, ao longo de 10 anos ou 20 anos, obviamente, influencia a língua escrita e a língua ficcional também, né? É claro que essa língua, que é escrita já, mas é quase como se fosse uma língua oral, ela vai influenciar também, né? Eu digo assim, pessoalmente, eu já tenho 5 livros e 10, 12 anos de atividade. Do meu primeiro livro para cá, se eu pegar a prosa, analisar, tirando o tempo que passou, e eu mudei nesse período, claro, mas tem uma mudança técnica assim, muito clara para mim, no sentido de uma maior coloquialização assim, do texto. Assim. E eu não sei de onde que vem isso, mas é muito provável que também o exercício da internet seja um dos responsáveis. Né? Agora, recentemente, eu soube de uma experiência de um escritor português, João Tordo, no Facebook. Ele resolveu adaptar um romance que ele publicou, não sei quando, para o Facebook. Né? Quer dizer, e publicar esse romance nesse formato, né? Durante um determinado período. Ou seja, aí já é uma relação inversa, né? Como que a literatura entra e pode ser, de alguma forma, adaptada, né?
nesse outro, né, compartilhada e adaptada para essa finalidade. Agora, Michel, eu tinha uma pergunta para fazer para você em relação à estrutura, né, desse seu romance, porque ele é totalmente, me refiro ao Diário da Queda, né? Ele é totalmente fraturado, né? O tempo, a memória, o enredo. Eu fico pensando, como que surgiu a história e a forma? Quer dizer, na sua cabeça existiria outra maneira de contar essa história? Ou essa história ela já nasceu nesse formato? Olha, uma das motivações ali é a tal da bengala que a Ivana falou, porque os capítulos têm nomes que remetem a listas, né? Sei lá, algumas coisas que sei sobre o meu pai. E aí, o número 1 é a primeira coisa que eu sei sobre ele. Número 2, e aí vai indo. Claro que isso é um início da coisa, né? Depois, à medida que você vai escrevendo, vai mudando muito. Mas da maneira como está, em que cada parágrafo quase é interrompido, e o seguinte tem um novo número, então você não precisa fazer aquelas transições muito evidentes, assim, não precisa botar coisas do tipo por outro lado, aliás, falando nisso, você pode quebrar um pouco, às vezes até mudar de tempo e de espaço e tal, sem muita transição, e a transição é uma coisa que dá muito trabalho na literatura, e dá muita... Assim, a transição, ela faz você, muitas vezes, a necessidade de fazer uma transição elegante ou adequada, ela faz com que, muitas vezes, você deixe de falar determinadas coisas, né? Nos outros livros meus que são escritos com um texto inteiro, né? Isso muitas vezes aconteceu. Você está falando, é um capítulo inteiro sobre o assunto X e tem uma coisinha ali no meio que você quer falar de maneira um pouco diferente, você quer trazer um outro assunto para dentro e não combina porque o ritmo daquele capítulo ali não permite e tal. Nesse livro, porque ele é quebrado, ele permitiu trazer mais coisas, assim. E assim, como a gente está falando de gênero, eu acho que aí o grande ganho desse livro, especificamente, é a possibilidade de eu trazer um caráter um pouquinho mais ensaístico, entre aspas, assim. Tem muito mais opinião minha, que claro, é do narrador, mas é minha também, sobre assuntos gerais que têm a ver com o livro, mas não necessariamente com aquela coisa que está sendo narrada naquele momento, assim. Sei lá, tem um personagem que passou pela Segunda Guerra, eu posso parar, pumba, abro um novo parágrafo e vou falar um pouco sobre a Segunda Guerra, vou botar dados históricos, e, enfim, esse tipo de coisa que nos meus livros anteriores eu não consegui fazer, né? Maria, a gente estava conversando, né, sobre a questão de você fazer essa transição, né, da sala de aula para a ficção, né? Conta um pouquinho pra gente como é que se deu isso, conta um pouquinho dessa sua história, como você começou mudou o gênero, né? Olha, para falar sobre isso eu vou contar uma pequena historinha de infância, né? E quando eu tinha por volta de 5, 6 anos, eu entrei, né, no Jardim da Infância. Eu fiquei muito fascinada, né, pela situação da sala de aula, pela figura da professora, né, e quis, de alguma forma, né, exercitar isso em casa. E a maneira que eu encontrei foi pegar os vidros de remédio da minha mãe, os vidros vazios de remédio, ela sempre foi meio hipocondríaca, então havia muitos vidros de remédio. Resolvi pegar esses vidrinhos de remédio, tá, e transformar em alunos, tá? Cada um com um nome, cada um com qualidades e defeitos, e passei a dar aula para eles, né? Então, tudo que eu aprendia na escola, eu levava para os meus vidrinhos, ensinava para eles. Bom, e resolvi, a partir, né, desse contato com os vidrinhos, até da relação afetiva que eu criei com eles, também inventar histórias. Eu já gostava eu era muito fantasiosa, vivia, né, criando histórias, e resolvi também contar histórias para eles antes de dormir, né? Então, toda noite, eu contava as historinhas que eu inventava para os meus vidrinhos. Então, eu digo que essas duas atividades surgiram simultaneamente na minha vida. Quer dizer, e isso me atravessou, né, até hoje, vem me atravessando até hoje. Eu não consigo dissociar essas duas atividades, né?
E mesmo quando eu comecei a escrever, meu primeiro exercício literário foi narrativo, foi uma novela que eu escrevi e publiquei em capítulos no jornal da minha cidade, Patos de Minas. Então, era uma novela assim, muito motivada pela leitura que eu tinha feito das Mil e Uma Noites. Então, se passava tudo num deserto, com direito a camelos e shakes e tudo, né? Mas fiz essa novela. E, ao mesmo tempo, aproveitando esse espaço que o jornal tinha me dado, eu tinha por volta de 16, 17 anos, eu comecei também a escrever resenhas dos livros que eu lia. Tá? Então, está tudo muito, muito ligado. Assim, eu não consigo, sabe? Não foi um processo de transição. É claro que quando eu entrei como professora universitária, eu passei por uma espécie de interregno aí, em relação ao trabalho criativo. Porque isso que eu ia te perguntar, se tem uma cobrança maior. Tem. Eu fiquei muito tempo por conta, né, de escrever artigos, de preparar dissertação, tese, quer dizer, e foi um investimento que valeu a pena, inclusive, eu acho, para o meu trabalho criativo, tá? Porque eu aproveitei muito dessas minhas pesquisas, porque eu sempre faço minhas pesquisas por paixão e não por conveniência, assim, de temas ou de autores, né, ou de teorias da moda, nada disso. Então, por paixão mesmo. Então, as pesquisas que eu fiz, os trabalhos acadêmicos que eu realizei, de alguma forma, ofereceram matéria-prima também, sabe, para o meu trabalho. Então, a retomada, né, da literatura enquanto prática foi aos poucos, né, aos poucos. Mas com poesia, depois algumas narrativas mais híbridas e posteriormente, o romance. Então, mas aí depois você não retornou à poesia depois? Não, eu publiquei 2 livros de poesia, né? Um quando eu ainda era assim, muito jovenzinho, 21 anos, e o outro no final dos anos 90. Né? Mas eu não consigo me desvencilhar da poesia, ainda assim, né? Mesmo quando eu escrevo outras coisas, né? Um ensaio, narrativa e tal. Assim, eu leio, o que eu mais leio é poesia. Senão, assim, é o que me alimenta mesmo, sabe? É a poesia. Regina, me diz uma coisa, a gente estava conversando, né, lá fora sobre o cenário da literatura contemporânea hoje, muitos autores produzindo, enfim. Como é que você enxerga isso? Isso é motivante? Ou como é que você imagina, como é que você vê o cenário hoje para o pesquisador, para o crítico literário? Você estava bem entusiasmada, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência com os alunos, com a produção, com a revista que você edita, né? O volume realmente é grande, né? A gente tem muito material para ler, é uma produção intensa. E para quem trabalha com literatura contemporânea, realmente é tudo que a gente precisa, né? Bastante coisa. Até por conta dessa relação com os alunos, nas disciplinas a gente tenta dar uma visão bem ampla, vários aspectos diferentes e vários autores diferentes. Nas minhas disciplinas eu tento até trabalhar, às vezes, com um conto de um autor, outro de outro. Então, assim, a gente vê 30, 40 autores ao longo de um curso. E com isso voltam os alunos, vez ou outra, dizendo: eu gostei desse daqui, esses aqui todos eu não gostei. Então, aí tem todas as aproximações possíveis, né, de cada um. Agora, existem linhas também, né, que a gente pode detectar. Quando você começa a acompanhar o que está sendo produzido, você vai ver autores nessa linha que a Maristé estava comentando aqui, que trabalham, né, que quebram o texto, como fez o Michel aqui, que traz alguns elementos. Outros permanece uma linha, né, de autores que trabalham o texto de modo mais convencional também, uma narrativa com começo, meio e fim, as coisas mais estruturadas. Algumas pessoas preferem isso também, né, alguns alunos gostam disso. Essas narrativas curtas da Ivana são... os alunos adoram, né, rápido. Tem isso realmente, eu estava falando da influência no texto, na escrita, e tem o desejo do aluno de ler
coisas do jovem, né? Nem necessariamente, de ler coisas rápidas, né? Que falem de um modo mais ou menos ágil daquilo. Pode ser até um texto mais longo, mas tem que ser mais ágil. Aí eu concordo realmente com você. A influência também vai para o leitor, né? Não tem dúvida. Se espera isso, né? O texto mais lento já vem, e existem também, né? O texto mais lento já vem em contraposição a isso, né? Já vem. Muda a maneira como se lê, a expectativa ficcional da época é uma X, e os escritores muitas vezes eles vão contra isso, mas muitas vezes vão também a favor. A favor, exatamente. E se forem contra, eles sabem que eles estão indo contra determinada, então isso também influi, vai, nem então, que seja por contraste. E nesse conjunto tão grande de autores, exatamente, a gente pode escolher, né, trabalhar ou ler aqueles que têm mais, nos interessam mais, né, que têm a ver com as nossas preocupações, com os nossos valores, com os nossos afetos até, né? Então fica uma possibilidade muito grande em aberto, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, porque não dá nem, ou eles vão procurar as coisas na internet, eles vêm dizendo, mas não tem nenhum livro sobre esse autor, esse ótimo, escreva, vamos embora, vai adiante, porque é isso mesmo, a ideia e não ter nenhum livro sobre o autor, né, não ter ninguém consagrado dizendo o que que aquele autor está falando, esse é o grande barato de estudar a literatura contemporânea. Né? Você vai ter que pensar com a sua própria cabeça, você vai ter que analisar aquela obra talvez de um jeito diferente, porque aquela velha estrutura, né, aqueles velhos conceitos, ou talvez nem tão velhos, mas algumas coisas realmente se perdem, não servem, né, não tem utilidade para a gente pensar. Algumas coisas permanecem, é claro, mas outras elas ficam. Outra vez a gente estava conversando sobre a questão do narrador, a personagem. Você começa a pegar algumas teorias, aí você diz, mas vem alunos dizer exatamente para mim, nossa, professora, eu li tudo aquilo que o fulano disse sobre a personagem, mas essa personagem que está aqui é diferente, não é? Claro que as pessoas continuam produzindo, elas estão querendo pensar personagens diferentes. A gente vai ter que construir novas teorias em cima daquilo que está nascendo, né? E entendendo que nada é definitivo também, que as coisas estão em processo aí. Então, em relação a isso, né, que essa é a teoria permanente de construção, né? Em relação voltando à questão da internet, que a gente estava conversando também, você estava dizendo que ainda é muito cedo para que a gente possa dizer que novos gêneros estejam surgindo a partir da produção da internet, né? Aí você contou até aquela historinha da produção do livro do seu filho, quer dizer, conta um pouco para a gente aí, por que ainda isso está distante? E conta um pouco essa historinha que você contou pra gente. O livro do meu filho, de 10 anos. Novíssimo, a gente está falando de novos autores, né? Novíssimos autores. E é o meu filho, e na escola deles, eles têm o Fest Livro. Todo ano as crianças produzem livros para apresentar, criam editoras, produzem livros, tem premiações, estão todos dentro do sistema literário, né? É catalogado, tipo de livro, etc. E eu estava brincando com ele, estava contando aqui, porque ele começou a escrever o livro e ele queria colocar dentro de um programa, acho que era o Publisher, um programa já de diagramação, né? Do material. E aí eu fui explicar para ele onde ele poderia puxar diretamente da internet imagens para ir ilustrando o livro. E eu fui conversar com ele, dizendo, não, por que você não faz assim? Fica mais simples. Olha, fica mais simples se você digitar tudo no Word, aí depois você pega esse texto e vai para um programa de edição. Ele olhou para mim e disse, Regina, você não está vendo que eu quero fazer texto junto com a imagem? A imagem me dá ideia para o texto, e o texto me faz buscar a imagem. Isso, ele não conseguia pensar as duas coisas separadamente, ele estava montando já com a internet aberta, né? Então, ele achava uma imagem bacana na internet, ele puxava para dentro e construía o texto em cima daquela imagem também, né? Servia, ele montou tudo ao mesmo tempo. E eu estava comentando com ela que é essa mentalidade que está surgindo, né? Essas crianças que estão lidando com isso desde muito cedo, elas podem vir a trazer. Não é obrigação da Ivana fazer isso, né? Eu acho que elas é que podem vir com algumas ideias novas de como misturar as coisas. Me parece que realmente, para ter algo novo na internet, um gênero novo, me parece que está vinculado muito com a ideia das imagens também, de música. Vai ter que ser um pouco mais multimídia o escritor para produzir algo ali, né? Ele vai ter que lidar com imagens, ele vai ter que saber um pouquinho de programação, ou se juntar a alguém que possa fazer isso para ele, é claro.
Mas aí a gente vai ter realmente alguma coisa diferente. Porque um texto lido na internet não tem muita diferença de lido no papel, lido no iPad, etc. Agora, um texto que você coloca na tela, clica em cima, ouve a música, né, vê as coisas se movendo, ouve a voz. Isso muda um pouco a figura. E aí a gente vai ter que repensar também o que é isso e como trabalhar com isso. A poesia, eu acho que aproveita mais esses recursos das tecnologias digitais, né, da internet. Eu acho que se reinventa mais a partir disso. A Regina falou do filho, você queria falar do seu filho também. As mães corujas. As mães corujas. Pode falar, Melissa. Posso. Não, eu também tenho um filho, só que não é criança, não. Já é um rapazinho, né? E escreveu um romance a partir não só das referências literárias dele, que se concentram muito na obra do Tolkien, né? Mas também no RPG. Né? Quer dizer, ele se reunia sempre com os colegas lá em casa, ou na casa deles, e criavam narrativas, né? No jogo. E ele aproveitou essas narrativas nesse romance, vai sair, tá para sair pela editora Scipione, agora com o prefácio da Marisa Lajolo. Eu queria fazer uma última pergunta para o Michel e para a Ivana, antes da gente passar para as perguntas da plateia. Em relação ainda à criação mesmo, né? Michel, você estava falando que você tem um livro de contos também, né? Você já pensou em experimentar um gênero ainda não testado? Isso vale para a Ivana também depois. Olha, dos gêneros mais tradicionais, o único que eu não experimentei, acho que é a poesia, né? Os outros todos, eles estão um pouco dentro dos próprios romances, né? Essa coisa do ensaio está dentro desse meu último livro, e eu escrevo ensaio aqui e ali também. Eu tenho um livro que é O Gato de Isadeus, que é um pouco uma estrutura de peça teatral também e tal, né? Então faltaria a poesia, talvez, mas eu não penso agora no momento, embora quando eu fosse mais novo, quando eu era mais novo, eu fiz alguma coisa já nesse gênero, mas isso aí também não vale a pena comentar. Né? Eu comecei como poeta, na verdade, então eu tenho um passado de poeta, embora jamais me considere como tal. E não, eu estou satisfeita com os meus prêmios. Já é o suficiente. Eles me dão o suficiente trabalho. Temos perguntas? Vocês querem fazer pergunta entre vocês antes da gente receber? Tem uma aqui. Temos 20 minutinhos de perguntas só. Bom, essa aqui é uma pergunta para todos. Achei interessantes todas as ponderações, mas na hora de publicação a definição dos gêneros influencia demais na aceitação do texto pelo editor. Gostaria de ouvir os autores sobre isso. Essa questão de gênero e editora é moda, como tudo na vida. Então, tem a moda do conto, que o conto está em alta. Quando eu comecei a ser publicada, graças a Deus, o conto estava em altíssima, que era anos 90. Então, eu vim numa hora boa. Né? Agora o conto está fora, né? Está fora, está em baixa total. Agora é o romance, de preferência com o ensaio e tal. Enfim, já volta de novo. Modas. Michel? Mesma coisa. Nada a acrescentar. Eu acho que as editoras realmente se norteiam pelos gêneros, sim. Quando eu falei da funcionalidade dos gêneros hoje, né, eu até mencionei, quer dizer, as editoras, o mercado.
quer dizer, em geral também, as prateleiras das livrarias, né? Quer dizer, os gêneros estão presentes e há privilégios realmente, né? Quer dizer, determinadas editoras realmente dão mais espaço para um em detrimento de outros, né? E eu acho que inevitavelmente o gênero, né, a divisão do gênero está aí, né? Controlando a nossa vida de escritor, sim, né? Eu acho que não dá para desconhecer, né, que a literatura é um produto que está dentro de um mercado também, né? E aí, como a Ivana lembrou, existem as modas, sei lá como é que surgem, como é que desaparecem, mas é isso, o conto nos anos 70, né, surgiu como uma força, aí desaparece completamente nos anos 80 e vai ressurgir já em meados dos anos 90, agora, como você falou, já tem uma retração. Todo mundo fala isso, por que essa coisa do conto, essa retração? Qual é a ideia que vocês fazem disso? Tem sempre essa conversa com os editores, né? Eles dizem, não, o conto não vende, então agora a gente não publica. É claro que se você não publica, as pessoas também não leem. É uma coisa também, meio né? cíclica. A poesia da mesma forma, é meio mais cíclico, ainda, né? mais excluída ainda. Eu não tenho nenhuma teoria a respeito dessa... Acho que questões mercadológicas mesmo. Tem uma pergunta para a Ivana. Se a senhora fosse uma autora desconhecida e tivesse já o blog como meio de ser lida e descoberta, como a senhora veria esse papel de ser blogueira? Eu adoro quando começam a me chamar de senhora. Nossa Senhora! Eu até me assusto. Se eu não fosse conhecida, nossa, o blog seria bárbaro. Por quê? Eu comecei a escrever, eu tinha 14, 15 anos, lá nos anos 60, 70, e eu fui publicada aos 50 anos em 2001. Ou seja, eu passei 40 anos da minha vida tentando publicar um maldito livro. E sem sucesso, porque antigamente, bem antigamente, você pegava a sua produção, você ia num xerox, xerocava, espiralava e mandava para 15 editoras pelo correio. Enfim, nesta luta, eu e a torcida do Corinthians passamos anos e anos e anos. Imagina hoje a facilidade do moleque, certo? Ou de uma velha que resolve escrever e tem lá à sua disposição o mundo como leitores. Nossa, hoje seria facílimo. Então, hoje, para quem não consegue um mercado, ele tem leitor de todo jeito. Inclusive, fazer livro mesmo, o livro físico, hoje é muito mais simples, muito mais barato, enfim. Uma pergunta para todos. Vocês pensam no leitor quando escrevem? Vocês têm uma noção de para quem estão escrevendo? Michel, começa. Olha, é um pouco o que eu falei antes. Eu tento assim, escrever para um leitor ideal que, na verdade, sou eu mesmo, né? Eu quero escrever aquele livro que eu gostaria de ler. Então, eu penso nisso, assim. Agora, quem sou eu? Primeiro, é uma pergunta muito difícil de responder, né? E segundo, que isso vai mudando muito com os anos, assim. Sei lá, eu escrevi um livro a cada 2 anos e esse leitor ideal que sou eu mesmo mudou muito, né? De um ano para o outro muda. Eu mudei de emprego, mudei de casamento, as pessoas mudam de cidade, né? É uma coisa que essas coisas grandes e coisas pequenas influenciam muito na sua vida e isso, obviamente, vai influenciar no seu gosto literário. Aquilo que eu falei antes até sobre gêneros, né, antigamente eu lia muito mais conto do que hoje, e se perguntar por que exatamente, por que eu leio menos conto hoje, eu não sei dizer, eu mudei. De alguma maneira me cansou um pouco, talvez o tipo de concentração que você precisa para ler um conto, um bom conto, na verdade, talvez eu não tenha mais, ou seja, muito mais difícil até por essa questão da internet toda, que você está todo dia ali, e separar para ler uma coisa é parar para ler um romance, que teoricamente é mais difícil, mas na verdade é muito mais fácil, né? Porque você perde alguma coisa ali no meio e você recupera lá adiante e tal, e o conto não, ele necessita de uma concentração maior. Então, isso eu mudei. Então, sei lá, isso aí vai influenciar o fato de que eu não escrevo conto mais, como eu escrevia
antigamente. E o que está fazendo eu mudar é o tal do leitor ideal, que sou eu mesmo, porque é a pessoa para quem, no fundo, eu estou escrevendo. Então, acho que vai por aí um pouco a resposta, né? É uma pergunta difícil, né? Eu tendo a responder mais ou menos na linha do Michel, né? Eu busco escrever um livro que eu gostaria de ler, né? Eu acho que passa por aí. Agora, porque é muito difícil você pensar, né, nessa figura, o leitor, considerando a multiplicidade, as diferenças, enfim, um mundo, né? Quer dizer, é difícil você dirigir o seu trabalho, né, para um grupo tão heterogêneo, né, e com finalidades assim pré-definidas. Então, é claro que o sonho de todo escritor, né, é ser lido por maior número de pessoas, né? Agora, esse maior número de pessoas aí que eu não consigo definir, né? Quando você está produzindo, você não pensa, né? Não, eu penso, eu gosto muito de contar histórias. Por exemplo, tirando a parte da poesia, por exemplo, quando eu escrevo narrativa, né, eu tenho essa preocupação, sabe, em contar uma história, mesmo que eu me valha de recursos, de estratégias né, um pouco mais elaboradas, né, um trabalho com a forma, com a linguagem, com a estrutura, quer dizer, mas esse exercício, né, mais experimental, vamos dizer assim, não exclui de forma alguma, tá, esse meu desejo de contar uma história, de despertar o interesse do leitor, ou até divertir o leitor em determinadas circunstâncias, ou provocar alguma coisa neles, nem que seja desconforto. Mas acho que passa por aí. Eu queria só fazer um adendo que eu tinha falado. Dá uma impressão, talvez, que eu dizendo que eu estou escrevendo para um leitor ideal, que sou eu mesmo, assim... Essa coisa do leitor ideal é o livro que eu gostaria de ler, e aí vocês pegam meus livros, talvez não sejam os livros exatamente que eu gostaria de ler. Eu estou dizendo assim que isso é um movimento inicial, né, quando você começa a escrever. O resultado do livro é uma coisa completamente aleatória, alheia assim, ao que você pretende inicialmente. Eu acho que a literatura é exatamente o que surge entre esse ideal do início e o seu resultado final. Por que um livro que eu, por exemplo, esse último livro, voltando a falar dele, que era um livro que eu pretendia fazer num tom um pouco mais leve e, se possível, não digo uma comédia, mas era para ser um livro de humor, de certa maneira, acabou se virando um livro cujo tema são os campos de concentração, né? Porque no fundo, entre essa intenção inicial e o que surge, tem alguma coisa ali, algum mistério, que é a coisa legal da literatura, que é aquilo que gruda um pouco o que você é nesse processo, assim. Então, o livro que sai, na verdade, é aquilo que você é. E até brinquei antes, assim, quem eu sou, na verdade, eu não sei. No fundo, às vezes, eu sou o que está naqueles livros e que, às vezes, eu nem sei antes de começar a escrever. Eu vou ver o resultado final, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser mais diretamente para a Regina. O que pensa da ideia que considera a crítica como um gênero da literatura? Nunca analisei a crítica como um gênero literário, não, mas talvez a gente pudesse pensar assim, nos trabalhos especialmente mais elaborados, há uma... Né, mas aí a gente já entra na questão do ensaio mais do que da crítica especificamente, né? Uma produção. Porque há a criação também na crítica. Né? Às vezes a ideia do... Só a criação. Como 100%. Porque é um pouco aquela ideia, né? Você não sabe escrever, então você vira crítico, não é isso? Você não sabe fazer música, então você vira crítico. Mas eu acho que eu não sinto isso. Eu acho que há muita criação também na crítica, a partir do primeiro momento, que é escolher o que você quer abordar. Né? Acho que tem um trabalho aí que poderia também ser analisado, não sei, nunca tinha pensado sobre isso, não, mas acho que pode ser pensado, sim, poderia ser.
E a questão é uma outra pergunta, Regina, da produção de ficção científica no Brasil. Esse também foi um outro gênero que foi publicado lá nos anos 60, porque existe pouco, né? Pelo menos pouca produção visível, né? Nas livrarias, comentada, etc. Existia uma editora lá nos anos 60, 70, né? GRD, não era isso? Que publicava ficção. Nesse período se publicou ficção científica e hoje não aparece muito pouco. Embora tem um mundo à parte, né? É um mundo à parte. Tem muita gente fazendo e muita gente lendo. Né? Mas eu não sei no Brasil, né? Que eu acho que eu não sei o quanto se produz, mas eu acho que está aparecendo. Eu tenho a impressão que está aparecendo mais no momento, assim, de alguns anos para cá, vem aparecendo um pouco mais. Parece também há pouco estudo. Especializadas em ficção científica e mesmo alguns escritores, o Nelson de Oliveira mesmo tem incursionado na ficção científica, né? Mas tem pouca crítica, essa pergunta, a questão da crítica? Da produção da mesmo. Produção. Aí entra num outro campo, que é a questão de um pouco de preconceito contra determinados gêneros, ou né? Põe a palavra sub aí, que já indica tudo. Que é a ficção científica, o romance policial, até a literatura para criança sofre preconceito dentro do meio acadêmico, né? Então ainda existe sim isso, né? Eu estou falando aqui que é muito bom, tudo isso para mim é literatura. Tudo isso merece ser analisado, merece ser estudado, etc. Agora, que há uma preocupação um pouco assim de eu estou no meio acadêmico, né? Eu estou lidando com algo que é, sei lá, mais voltada à massa, né? A comunicação de massa, etc. E por isso não estudo isso. É muito a ideia de que o meu objeto também me faz crescer, né? Então eu tenho que escolher muito bem qual é o objeto de estudo. É algo meio triste, realmente. Mas eu acho que realmente merece um estudo, né? Até porque tem muitos leitores, realmente, é um outro campo. Bom, a gente finaliza quase perto do horário de terminar mesmo, né? Queria agradecer a presença de vocês, por vocês terem aceitado o convite, e a presença de vocês também. Muito obrigada. Até amanhã.